Boa noite a todos, boa noite a todas. Para quem não me conhece, meu nome é Era Ponce, eu sou psicóloga e esse aqui é o Conta Pra Gente. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre autoestima baixa, como melhorar, tá? Então, como melhorar a sua autoestima? No último, há 15 dias, né, quando a gente conversou, vamos começar aqui a pegar as nossas anotações, é, a gente eu esqueci de dar um recado. Deixa eu dar um recado. Porque sempre tem gente nova, então eu tenho que sempre falar. E eu me empolguei hoje aí com, com as visitas que eu recebi aqui, acabei me empolgando. O pessoal já começou falando da autoestima, eu acabei esquecendo de dar um recado. Para dizer que aqui esse espaço, o espaço Conta Pra Gente, é um lugar onde a gente trabalha com educação emocional. Então a gente acredita que quanto mais você souber, né, do como a sua mente funciona, como as emoções funcionam, como os seus pensamentos funcionam, e quais impedimentos isso pode produzir na sua vida, né? Quanto mais você souber desse funcionamento, mais você também vai entender o quanto também você pode produzir, né, as soluções para tudo isso. Então a gente acredita muito na educação emocional. A gente tem esse projeto, né, que é o projeto Conta Pra Gente, que é exatamente para isso, para que vocês possam replicar para outras pessoas, vocês se conhecerem um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais desse mundo psi aqui, né, e também ir passando esse conhecimento adiante, ajudando, às vezes, quem está do lado a identificar um problema, como a gente já conversou de diversos temas aqui, às vezes a identificar uma depressão numa pessoa que tem uma depressão não muito clássica, né? Porque a depressão clássica todo mundo reconhece, mas e a não clássica? Como é que fica, né? E com isso, nesse espaço, a gente vai tentando fazer com que você vá construindo, né, um bem-estar emocional. E traduzindo aí é uma vida boa, né? A gente quer que todo mundo tenha uma vida boa, uma vida bacana, uma vida plena, sabendo lidar com altos e baixos, sabendo lidar com todas essas questões que a gente vive todos os dias. Então, como eu disse, hoje a gente está falando de autoestima. Então, no outro episódio, a gente falou sobre o que era autoestima, a gente definiu, né? A gente falou que a autoestima, então, vou dar uma pincelada bem por cima, porque eu já falei isso no outro, tá? Então, assim, bem resumidamente, ela é a avaliação que eu faço de mim mesma, tá? É o valor que eu confiro a mim mesma, as minhas competências, ok? Então, nós vimos isso, vimos a definição e vimos também que a autoestima se divide em duas, né? Eu tenho ou autoestima saudável ou eu tenho autoestima baixa. Fizemos essas definições, falamos um pouquinho sobre as características das pessoas que têm autoestima saudável, das características das pessoas que têm autoestima baixa, né? Então mostramos bem como que é o funcionamento dessas coisas no ser humano. E hoje nós vamos falar o que fazer, né? Para ter aí a tão almejada, a tão desejada autoestima saudável. Então, assim, a gente precisa entender uma coisa, que a autoestima saudável, ela não é apenas o oposto da autoestima baixa, tá? Porque às vezes pode dar essa impressão, né? Eu acho que isso tem que ficar bem entendido. Então, ela não é só o oposto, tá? Tem mais coisas aí que a gente precisa entender. E muita gente faz isso. Então, muita gente, então eu não tenho segurança na hora de falar, então eu vou ser mais seguro na hora de falar. Eu vou ter. Então, assim, muita gente só vai virando o oposto, mas tem um perigo aí, né? Tem um perigo grande que a gente vai falar daqui a pouquinho, porque assim, a gente falou também que a questão da autoestima saudável era assim, as pessoas com autoestima saudável, elas têm uma autorresponsabilidade, elas assumem responsabilidade, né? Elas assumem as suas próprias dificuldades, elas entendem aquilo que
que elas podem fazer e o que elas não podem fazer. Elas conhecem os seus pontos fortes e seus pontos fracos, apesar de eu não gostar muito de usar esses termos, mas eu penso que é importante agora para a gente poder entender alguma coisa aqui, né? Então, aquelas coisas que ficam num mundo meio pantanoso aqui, né? Então, assim, aquelas coisas que a gente joga para debaixo de um tapete, então aquelas coisas que a gente não gosta na gente, que a gente vai, né, colocando lá para baixo, empurrando, né, empurrando. Então, isso é uma prática das pessoas com autoestima baixa. Né? As pessoas com autoestima saudável, elas assumem isso, elas entendem isso, elas não escondem isso delas mesmas. Eu não estou falando que você tem que sair por aí contando para todo mundo os seus pontos fracos, não é isso, ou aquilo que você não gosta em você, mas assumir para você mesmo, entender, né, para você mesmo. Então, quando eu falei agora há pouco aqui, eu estava meio que atropelando as coisas, hoje eu estou meio atropelada aqui. Tô colocando o carro na frente dos bois. Ai, meu Deus do céu, eu deixo tudo tão organizadinho aqui para falar e depois eu me empolgo aqui de falar no improviso e eu vou pulando as coisas e aí depois levo bronca, porque o pessoal leva a sério esse trabalho aqui. Então, assim, então como que eu falei, por que que eu falei que não era exatamente o oposto? Então, a autoestima saudável não era o oposto da autoestima baixa, né? Vamos dar um exemplo aqui, que eu gosto muito desse exemplo da autorresponsabilidade. Então, se você pega uma pessoa que tem aquela característica máxima que a gente falou na outra semana, né? Que é aquela característica bem marcada da pessoa com autoestima ruim, que é de apontar para o outro, ela aponta para fora dela. Então tudo está fora dela. Então tudo que acontece está fora dela. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Sempre fora dela. Né? Então ela nunca tem coisas dela. Então as coisas boas não foi ela que fez, porque ela não é capaz. Mas as coisas ruins também não foi ela. Né? Alguém provocou, alguém fez, alguém falou e ela caiu e ela é ingênua. Então é uma pessoa que está sempre apontando para fora. A gente até eu me lembro que a gente até usou a gente não, eu, né? Eu usei o exemplo lá do Big Brother e tal, do não queria tocar no assunto, mas depois vieram comentar comigo aqui do rapaz que saiu, lá aquele que saiu com recorde de votação, e que na saída ele assumiu essa postura, né? Ele assumiu a postura de apontar. Então, mas você fez tal coisa, mas eu fiz tal coisa porque fulano falou e eu caí feito um pato. Eu fiz tal coisa porque fulano fez e eu acreditei. E eu achei, então, mas fulano, então assim, essa era, a gente comentou porque estava meio que recente, né? Então, essa característica tem muitas características, mas eu penso que essa característica é muito marcante. Né? Pelo menos quando eu estou nos meus atendimentos e tal, as pessoas com autoestima baixa, elas fazem muito isso. Então, elas apontam sempre para fora. E o que seria fazer o oposto disso? Então essa pessoa não pode mais fazer isso. Essa pessoa tem que assumir, né? Então, vamos supor que essa pessoa que sempre apontou, que ela é sempre vítima, que ela sempre cai, e de um momento para o outro, de uma hora para outra, ela resolve virar o jogo. Então, ela resolve que agora ela vai ter uma autoestima saudável. E aí ela aponta aí ela vai começar para ela, né? Então, ela vai apontar tudo para ela, tá? Então, ela vai tudo dizer que é responsabilidade dela, ela vai começar a pedir desculpas o tempo todo por tudo, ela vai começar a encarnar, né? O bonzinho, aquela pessoa que diz sim para tudo, aquela pessoa que, né? Me desculpe, foi culpa minha, olha, é minha responsabilidade, olha, gratidão, é minha responsabilidade, eu sou responsável por isso e tal. Então essa pessoa ela vai apontar para ela. Isso não é autoestima saudável, né? Isso ela apenas mudou a direção das coisas. Ela tinha uma autoestima baixa com uma direção para fora. Agora ela tem uma autoestima baixa com uma direção para dentro. E até pior, né? Porque agora ela volta a direção, é como se fossem
facadas, é como se fossem, é, como se ela estivesse se atingindo o tempo todo, né? Com um objeto cortante. Então ela muda a direção das flechas. Ai, eu acho que era flecha que eu queria falar. Então a pessoa que está sempre dando flechada para fora, de repente ela muda a direção das flechas. Então não é simplesmente mudar, fazer o oposto e mudar a direção, tá? É, tem todo um trabalho em torno disso, de você compreender, de você entender o que é ser autorresponsável, o que é assumir o controle da sua vida, o que é assumir o controle dos seus passos, né? As suas posições, entenderam? Então, é bem importante a gente frisar isso, tá bom? E muita gente deve estar se identificando, né? Ou se não está se identificando, deve conhecer alguém que faz isso, né? Que vive no modo vítima, no modo vitimismo da coisa, né? Mas aí fica muito claro que a pessoa tem autoestima baixa. Essa pessoa não vai conseguir convencer. É que ela, às vezes, ela mesma se engana achando que ela está sendo autorresponsável e, né? Mas não vai ter isso não, tá bom? E outra coisa que a gente conversou também, que eu acho que vale a pena a gente falar de novo aqui, foi que a maioria esmagadora das pessoas, quando a gente fala em autoestima, né? As pessoas confundem com autoimagem. Então, quando você fala autoestima, geralmente as pessoas elas imaginam sobre aceitar ou não a sua imagem, aquilo que elas enxergam no espelho, tá? Elas não estão exatamente pensando na avaliação de outras competências. Elas geralmente estão pensando, eu acho que elas dariam assim 90% de peso para autoimagem e se é que chega a 10% para todas as outras competências, né? Então esse é um engano muito comum também e que a gente tem que ficar atento. A gente tem que ficar atento para isso, tá? Porque não é só eu estar de bem com a minha imagem que significa que eu tenho uma autoestima saudável. Muito pelo contrário, eu posso estar caindo naquele oposto lá, eu posso estar caindo naquela coisa de só mudar a direção. Ou cair naquela coisa do início que eu disse lá, né? De você estar escondendo alguma coisa através da sua imagem. Isso pode estar acontecendo, tá? Então, autoestima saudável não é só sobre aceitar o seu corpo ou não, aceitar a sua imagem ou não. Isso é apenas um dos itens, tá? Da autoestima, apenas um dos itens, né? E deixa eu ver aqui se eu anotei mais alguma coisa. Eu acabei colocando aqui, né? Que esse é um dos itens, né? E um item muito importante, né? Porque não é porque a gente vai desprezar esse item, a gente não vai de jeito nenhum, é muito importante. Então, estar de bem, né? Fazer aceitação, né? Do seu corpo, fazer aceitação da sua imagem, se gostar como você é, parece tão simples, né? Mas não é nem um pouco simples. Na outra semana também, eu falei um pouquinho sobre uma professora minha, citei uma professora que ela fez uma definição de autoestima que eu amo. Eu confesso, eu queria eu ter sido a autora dessa definição, que ela fala assim: a autoestima é aquilo que fica quando tudo vai embora, quando tudo acaba. Eu acho lindo, né? Então assim, é quando beleza vai embora, é quando o dinheiro vai embora, é quando saúde vai embora. Então quando tudo acaba, né? O que é que fica? Né? Então, essa questão com o corpo tem que se pensar muito, né? Do porquê que a gente precisa tanto se encaixar, porquê que a gente precisa tanto ser aceito através desta imagem, porquê que a gente busca tanto a aceitação por essa imagem. Ô Maiara, você tá aí?
Você quer saber alguma coisa mais? Está me dizendo aqui que você ficou com essa coisa da tatuagem na cabeça. Vamos tentar bater um papo aqui, vamos tentar ver se alguém quer dizer alguma coisa, para a gente não ficar tanto só na minha fala, né? Eu queria ter esse espaço. Eu tenho um monte de coisa para falar, mas eu queria ter esse espaço aqui com vocês hoje, se vocês quiserem, né? Então, se você quiser saber um pouquinho, alguma coisa a mais sobre essa questão das tatuagens, das cirurgias plásticas, alguma coisa assim, você coloca aí que a gente vai enriquecendo aqui o, os comentários, enriquecendo aqui o que a gente vai colocando, porque, gente, eu não tenho a menor pretensão de dar aula, de falar coisas teóricas, não, nada disso. Eu tô me baseando, é claro, né, nas definições de algumas, pego algumas teorias, é lógico, né, para falar do que é e do que não é. Mas a minha intenção, né, no projeto, no Conta Pra Gente, é sempre falar de uma forma muito clara e simples para que todo mundo possa entender e possa discutir aqui com a gente. Olha lá, a Mayara já respondeu aqui. A primeira tatuagem que fiz foi na costela, justamente o lado do corpo que menos gosto em mim. Acho que eu sou torta de cintura. Olha lá, né? Então, assim, Mayara, justamente, então você fez para esconder alguma coisa. Ok, até aí não tem nenhum problema. Você fez uma coisa para esconder uma coisa. Para disfarçar uma coisa. Tudo bem, uma coisa que você não gosta em você. Quem nunca? Todo mundo tem alguma coisa que não gosta em si. Todo mundo tem. E se a gente pode melhorar, eu tenho visto coisas de tatuagem muito legal em cicatrizes. Nossa, eu acho incrível, olha lá. Aí peguei gosto. Sempre que estou muito infeliz com algo, me dá 5 minutos e faço uma. Já tenho 10. Ai, Maiara. Já caiu nisso aqui, né, Mayara? Mayara tem outras coisas, né? Outras teorias envolvidas aí e tal. Mas a autoestima é a primeira, né? Então, assim, o que você está escondendo? Que coisas são essas que você não gosta, né? Não vou ficar te expondo aqui, mas assim, é, falando genericamente, porque pode ter outras pessoas que fazem a mesma coisa e que estão aqui fazendo a mesma coisa, entre piercings e tatuagens, né? Porque tem pessoas que fazem só pela arte, mas eu duvido que aquelas pessoas que têm aqueles corpos fechados e tal, que elas fazem só pela arte. Deve ter um ou outro que sim, a grande maioria não. Então o que eu vejo? Que não tem nenhum problema você, sei lá, então você tem uma cicatriz. Outro dia eu vi uma linda, né? A moça ela fez uma cirurgia quando era criança do coração e ela tem uma cicatriz bem feia e com os pontos assim, sabe? Ficou bem, ela cresceu, aquilo esticou, né? O cara onde eram os pontos, o cara fez tudo espinhos e ele fez uma roseira com uma rosa maravilhosa aqui em cima, assim. Então, assim, ali ela está escondendo uma cicatriz? Sim, ela está escondendo uma cicatriz. Ela não está escondendo, ela está melhorando, ela está dando, e a moça só tinha essa tatuagem. Então, quando é assim, não tem nenhum problema. O problema é quando eu vou lá, e tem alguns estudos, Mayara, que mostram que tem a questão da dor também, né? Então, Zé, se você tá aqui ainda, Zé é psicanalista, ele tá, acho que tá, psicanalista, então essa questão da dor, né, envolvida, então, eu tô com um problema, né? E aí eu vou lá e sinto a dor do negócio, né? Eu vou lá e sinto um pouco de dor, e aí eu sinto um alívio. E isso aí dá pra falar um monte de coisa aqui. Fiz uma cirurgia em janeiro, um dos pontos vai ficar a cicatriz. Já tô pensando numa tatuagem para isso também. Então, que tal você repensar um pouquinho, né? Vamos lá, né? Vamos pensar em repensar também, né? Será que precisa esconder tudo? Será que uma cicatriz também não pode ser aí uma, será que não pode ter uma aceitação e falar, pô, olha, eu me saí bem nisso. Uma cicatriz, na verdade, faz parte da minha história, né? Tem um monte de coisa pra gente ver a respeito disso, mas o que eu quero que vocês entendam é justamente essa questão do estar escondendo coisas. E o que que eu tenho que esconder tanto? E por que que eu tenho que sentir dor para compensar o quê? Né? Então, nesse assunto, tatuagem, cirurgias plásticas, tem muita coisa para se ver.
mas muita coisa mesmo, tá? Legal assim, quando tem a interação aqui, que fica bastante rico, eu acho, né? Então, nesse processo de melhorar a autoestima, né, a gente precisa, em primeiro lugar, né, ter aí a questão da autoaceitação. Vamos ver, vem do outro comentário. Meu marido disse que quando sai da cirurgia, quando saí da cirurgia, foi a primeira coisa que eu perguntei, se ia ficar cicatriz. Meu medo de ficar marcada. Olha lá, né? Olha lá. Mas, Mara, sabe o que que tá legal? O que que tá muito bom, né? Que você tava dopada, mas isso aí não esqueceu, né? Então, é legal, Mayara, que você não tá com nenhum problema em falar sobre isso aqui, ó, com as pessoas vendo. Isso é legal pra caramba. Acho que já é um passo da autoaceitação. Vamos lá, tem mais um comentário. Já estou na quinta tatuagem, mas todas fiz em lugares que acho bonitos. Olha lá, contrário, contrário, né? O contrário, né? Então, assim, ok, né? São lugares que eu acho bonito, eu quero destacar. Agora, o que que você tem que ver também, Li? Você tem que ver assim. Então tá, eu quero destacar esses lugares que eu acho bonito, mas eu quero destacar esses lugares para esconder para que ninguém veja um outro lugar que eu não gosto muito. Como eu falo, uma coisa, tudo bem, quem que não faz? Quem que não faz um corte de cabelo para esconder um lado, um perfil que não gosta muito? Quem é que não faz uma foto só naquele lado que gosta mais e tal? Artistas têm muito disso, olha, só me fotografem do lado direito ou do lado esquerdo. Quem nunca? Então, tudo vai ser marcado aqui pela questão do exagero. E dessa questão de eu me conhecer e eu me perguntar por que que eu tô fazendo isso. Sabe? Por que que eu tô fazendo isso? Eu tô escondendo alguma coisa? Que dor é essa? Né? Qual é a minha dor? Que dor é essa que eu não quero que ninguém veja? Que dor é essa que eu não suporto? Que eu preciso até ir lá e passar por uma outra dor maior para eu esquecer essa que tá aqui, entenderam? Né? Sabe aquela coisa que os adolescentes têm feito ultimamente? Tá vendo? Olha lá, nunca tinha parado para pensar, pode ser isso. Eu destaco lugares bonitos para que ninguém veja os lugares que eu não gosto. Né? Então, uma coisa, tudo bem, isso todo mundo faz. Precisa ver se a coisa não fica compulsiva. Então, hoje você tem 5 tatuagens, amanhã você tem 10, 20, 30, 40, 50. Aí já era, né? Aí a gente já pode entender que tem um processo meio complicado andando por aí, tá? Bom, até esqueci que eu tava falando aqui antes, porque o comentário foi muito bom, né? Então, gente, a aceitação. Então, eu preciso começar por aí, por aceitar, né? Aceitar algumas coisas em mim, aceitar a minha dor, né? Ah, eu tava falando dos adolescentes, eu acho essa parte bem importante. Vocês já devem ter visto, né? Tá uma febre aí dos adolescentes que se cortam, né? Então, eles ficam ansiosos, ficam lá com os pensamentos disfuncionais, ficam com seus problemas e eles acabam se cortando. É o mesmo princípio, aqui tem estudos mostrando que é bem o mesmo princípio, assim, do adulto que está com uma dor emocional, tem uma dor emocional, tem uma coisa que está fazendo mal, e esse adulto vai lá e faz uma tatuagem bem dolorida, vai num lugar bem dolorido e faz e sente um alívio. Aliviei, né? E aí semana que vem tá com outra dor, aí vai lá e faz outra, e aí vai chegar uma hora que não tem mais corpo, né? Como eu disse também, citei na outra semana a questão das mulheres que eu tenho visto, reparado muito, de mulheres muito obesas, né? Que fazem tatuagens assim. Tem aquela americana, uma modelo americana muito famosa, esqueci o nome dela agora, se alguém puder me ajudar, que ela é modelo plus size, é a modelo plus size mais, ela é considerada a Gisele Bündchen, Bündchen que fala, do mundo plus size. Ela é lindíssima, mas ela é bem obesa também.
E ela entrou numas dessa daí que não tem mais um espaço. O braço dela é fechado de fora a fora dos dois lados. A barriga, tudo, tudo. As pernas, as pernas. A mulher que era lindíssima, ela só não mexeu no rosto ainda. Mas eu acho que qualquer hora vai o rosto também. Eu nem sei como que os patrocinadores é, ainda, né? Porque às vezes ela põe uma roupa e já não nem destaca mais a roupa, destaca todo aquele monte de tatuagem que ela tem. Então é desse exagero que a gente está falando. Mas serve para vocês aí, meninas que falaram das tatuagens, para vocês aí pensarem um pouquinho, né, nesse tipo de coisa. Então a gente está sempre batendo aqui na tecla da autoaceitação, né? Aceitação de si mesmo, em todos os sentidos. Quando eu falo que aceitar a si mesmo, é em todos os sentidos, né? Então a autoimagem entra aqui, né, nessa questão da aceitação. Então, assim, não é só eu aceitar minha autoimagem, né? Eu preciso ter uma avaliação positiva de mim mesma. Eu preciso ter uma avaliação de todas as minhas competências. Então, eu preciso aceitar todas as minhas competências, seja eu muito competente nas minhas competências ou não tão competente assim nas minhas competências, né? Eu preciso me sentir apropriado. E quando eu falo apropriado, é no sentido de me apropriar das minhas coisas, de assumir as minhas coisas. Então, eu me sentir apropriada do meu próprio corpo, né? Dos meus próprios pensamentos, das minhas próprias emoções, né? Das minhas ações. Então eu me aproprio de tudo isso. Isso tudo é meu. E eu avalio. Então, determinados pensamentos eu aceito, eu gosto. Determinados pensamentos meus eu não gosto, eu não queria pensar assim. Por exemplo, eu não queria ser pessimista, mas eu sou. Então eu primeiro tenho que aceitar para depois transformar. Se eu não aceito, se eu fico falando, não, eu não sou pessimista, eu sou realista. Sabe, eu fico dando voltas, né? Então eu não me aceito. E aceitar a sua natureza humana. Você precisa aceitar a sua natureza humana. E aqui acho que cabe um pouco a gente falar sobre o tentar se encaixar. Quando eu falo de natureza humana, eu preciso falar sobre isso. A gente está o tempo todo tentando se encaixar em modelos. Falamos bastante sobre isso também. Então, assim, modelos. Então, você é quadrado e você quer entrar no retangular. Não vai acontecer isso. Isso só te leva ao sofrimento, né? Quando você aceita que você é de uma forma e o outro é de outra, e o outro é de outra, de outra, de outra, de outra, né? Você vai ganhando liberdade, porque você vai se apropriando de você mesma. Você vai se apropriando de você mesmo. Você vai tomando as rédeas da sua vida, você vai tomando conta da sua vida, você vai tomando propriedade, né? Você vai pegando os documentos, né? De propriedade de cada parte sua, né, do seu corpo, de você se vestir como você quer, de você frequentar os lugares que você acha que tem que frequentar, de você escutar as músicas que você acha que tem que escutar, né? Por que será que você tem tanta necessidade de ser aceito? Pelos outros, né? Não é? Você tem tanta necessidade de ser aceito pelos outros. E aí nem para prestar atenção que talvez os outros não estejam nem aí com o que você pensa, com o que você é, com o que você deixa de ser. Vamos lá para Maiara. Se você tem uma costela torta ou não. Você acha que alguém viu isso alguma vez na vida? Claro que não. Foi você que viu. Então é você quem não aceita, só que você acha que o outro não está aceitando. E a tua necessidade de que o outro aceite, te faz passar por todo esse sofrimento. Né? Então, não vou pôr tal blusa, não vou pôr tal roupa, porque vai aparecer minha costela. Não vou pôr tal coisa porque vai aparecer minha barriga. Não vou pôr alcinha porque vai aparecer meu braço. Nossa, eu acho que eu não sei em que mundo eu vivo. Eu não sei em que mundo eu vivo, que eu não sabia que as pessoas tinham vergonha de braço. Vocês acreditam nisso? Eu não sabia, fiquei chocada outro dia. Uma pessoa falou pra mim,
eu adoro que você tá sempre de alcinha e tal, mas eu não tenho coragem. Eu falei, uai, por quê, né? Ai, tem vergonha no meu braço. Gente, eu nunca reparei no braço de ninguém. Porque cargas d'água as pessoas se preocupam com o braço. Acho que o mundo, eu vivo num mundo um pouco diferente mesmo, tá? Então essa necessidade e quanto sofrimento, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu acho que a coisa mais que a gente queria falar hoje é sobre sofrimento que a baixa autoestima traz, né? A outra ali falando, eu tenho vergonha do meu braço. Para com isso, menina, pode parar agora. Para agora, faz um esforço. Aceita e para. Reconhece, aceita e para. Sabe? Faz um esforço. Olha no espelho, se questiona, mas é um braço. E as minhas outras competências? E todas essas tatuagens bonitas que eu fiz? E todas essas coisas bonitas que eu tenho? E não só as coisas que aparecem fisicamente, mas do quem é você, né? Do quem são as pessoas. Vivo num relacionamento sério com academia e dietas por não aceitar meu corpo. Então, aí você já se encaixa, Mar, naquele que eu falei inicialmente, né? Que não é a vaidade saudável, né? É aquela vaidade, é a escravidão do negócio, né? Então você fica escravo de uma coisa para você poder não vai ficar, não vai se aceitar nunca, né? Não vai achar que tá bom nunca. Oi, Elane, boa noite. Tava fazendo falta aqui você. Não vai achar que vai estar adequada nunca. Nunca. Ou você se liberta dessa prisão que é o seu mental, né? Que é esse mundo mental, ou isso nunca vai acabar. Você pode ficar com o corpo que alguém pode vir modelar e falar, esse é o corpo. E você não vai conseguir enxergar dessa forma. Tá certo que o buraco é mais embaixo. Não dá pra gente resolver numa live, mas dá pra parar pra pensar. Aliás, live não é pra resolver nada. É como eu disse lá no início, é para que vocês tenham um entendimento do que acontece. Para que vocês possam parar para pensar e amanhã tomar uma decisão. O que eu vou fazer com isso? Eu vou ficar no ponto em que eu estou? Ou eu vou buscar um conforto emocional? Eu vou buscar uma melhora emocional? Ou eu vou buscar ajuda? Ou eu vou buscar me transformar? O que eu vou fazer? Eu vou ficar no ponto. Ai, meu Deus, me fugiu agora a palavra. Ah, meu Deus do céu. Zona de conforto, lembrei. Né? Eu vou ficar nessa zona de conforto que é extremamente desconfortável ou eu vou fazer alguma coisa? A nossa ideia aqui é fazer com que as pessoas pensem, ok? Autoconfiança. A gente falou de autoaceitação, agora a gente está falando de autoconfiança. Como eu estou falando desde o começo, confiar nas suas competências, tá? Vamos fazer uma brincadeirinha aqui? Vamos. Brincadeirinha séria. Vamos rapidinho aí fazer uma retrospectiva da vida de cada um de vocês. Pense em tudo que você já passou, de coisas boas e de coisas ruins, que você já passou. Tudo que você já passou desde criança. Dá um tempinho. Tô até me chacoalhando aqui na cadeira. E pensa também em tudo que você já conquistou. Pense em tudo isso. Não menospreze nada, não diminua nada. Ah, mas eu consegui um carro, mas é um carro velho. Não, você conseguiu o carro. Ah, eu consegui uma casa, mas é uma casa só de 2 quartos. É um apartamento de 30 metros quadrados. Não é o de 440 que eu queria. Não é. Então não diminua as coisas, as suas conquistas. Tá bom? Então não menospreze nada, não diminua nada. E eu tenho certeza que foram muitas coisas. Eu tenho certeza. E sempre que você for para uma ação, sempre que você for para um projeto novo, que você for fazer alguma coisa nova, que você se sentir inseguro, lembre-se do seu desempenho em todas as outras coisas na vida. É na vida.
Lembre do seu desempenho em situações parecidas. Ah, Yara, mas eu só fracassei em situações parecidas. Não tem problema. É mais uma chance que você está tendo. Então pensa em outras situações em que você conseguiu, tá? E porque o que que acontece? Quando eu faço isso, eu vou, além de valorizar as minhas competências, eu vou me sentindo mais seguro e eu vou eliminando culpas. Eu vou eliminando culpas, tá? Porque culpa, como dizem por aí, né? Nas redes sociais eu vejo isso escrito toda hora, é bem popular, mas eu gosto muito e é verdadeiro, né? Culpa não muda seu passado. É de verdade, não muda. Aliás, passado não muda nunca, né? E muito menos com culpa. Mas ele interfere no seu futuro. Ele não, ela, culpa, ela interfere no seu futuro. E não interfere positivamente. Ah, e aqui está o segredo. A culpa não interfere positivamente no seu futuro, só negativamente. Então, gente, né? Por isso que assim, faz essa reflexão das suas conquistas, das suas competências, sabe? Pensa na tua história, tudo que você já passou de dor, todo mundo passou dor, tudo que você já passou de dificuldades, sabe? Aí sim você consegue começar a sair desse buraco da, da não autoconfiança, porque é um buraco muito fundo quando você não confia em si mesmo, quando você é muito inseguro, quando tudo você precisa de uma opinião do outro, quando tudo você precisa recorrer a situações externas, quando tudo você precisa. E o pior, sempre que toma uma decisão, depois culpa. Ah, tá vendo? Não devia ter feito desse jeito. Ah, tá vendo? Então, culpa só te faz duvidar de você mesmo, só te faz sofrer, tá bom? Então, seja sempre muito claro com você, sempre muito claro com você. Olha, tal coisa eu conquistei sim, tal coisa eu não consegui, eu não conquistei, não deu, certo? Então vamos lá, autoaceitação, confiança, comparações. Ai, 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 comparações. No mundo que a gente vive hoje, essa questão de comparação tá bem complicada, né, gente? Prender o cabelo aqui que tá muito calor, muito calor. Prender de qualquer jeito aqui, ó. Eu não me preocupo com essas coisas. Então, hoje no mundo onde aqui a conversa fica um pouco séria, né? Porque no mundo onde as redes sociais dominam, né, as nossas relações interpessoais, tá? Como não se comparar? Eu até escrevi aqui, ó, como não se comparar, né? Como que a gente pode fazer isso? Já pararam para pensar? Então eu acho que é tendo clareza. É tendo clareza de que as pessoas, todas com as suas necessidades, com as suas fraquezas, mas principalmente com suas histórias, tá? Principalmente com as suas histórias e suas diferenças. Então as pessoas elas têm necessidades diferentes. Já repararam que umas têm necessidade de ir lá na rede social e só mostrar que tá por cima do negócio, só mostrar que tá bem. Outras têm necessidade de ir e só falar de tragédia, só falar que tá mal, que não conseguiu, que isso, que aquilo outro, né? Então as pessoas são diferentes. Então não dá pra gente comparar, não dá. Então, olha lá, minha colega com a mesma idade que eu, olha lá, já tá. Vou falar de pessoas da minha idade, vai. Ai, colega lá com a minha idade já tá aposentada, já tá com o burro amarrado na sombra, tá só curtindo. E eu tô aqui, ó, falta 20 anos ainda. Tem 20 anos para eu trabalhar. Então, mas eu tenho que levar, eu tenho que entender qual foi a história dela, qual foi a minha história, quais foram as escolhas delas, minhas escolhas, quais foram as coisas que eu não pude escolher, porque também ficar falando que tudo é escolha na vida da gente, eu acho uma puta sacanagem. Porque não é, tá? Nem tudo é escolha na vida da gente. Tem um monte de coisa que eu não escolhi, que a vida me impôs.
Eu não escolhi que meu pai morresse quando eu tinha 20 anos e deixasse a gente numa situação terrível. E eu ter que virar minha vida de ponta cabeça de um dia para o outro e me virar com faculdade, com tudo, e para não deixar os meus estudos e tudo mais. Eu não escolhi isso aí, não. Eu não escolhi a partir desse dia ter que assumir a minha casa, o dinheiro que era antes só para faculdade passou a ser o dinheiro da casa. Então, eu acho uma tremenda de uma sacanagem. Então, quando a gente começa a se comparar, se eu não conheço a minha história, se eu não valorizo a minha história, se eu não compartilho essa humanidade, falar, pô, eu sou ser humano e somos todos diferentes, por isso que não podemos ter as mesmas competências, não dá. Temos competências diferentes. Então, cabe a cada um de nós valorizar a sua. Cada um valoriza o seu, né? Então vamos lá, eu fiz aqui, eu tentei fazer uma receitinha, eu pus assim, receitinha rápida para melhorar a autoestima. Vamos ver se eu consigo ajudar vocês aí, tá? Número 1, vamos lá. Identificar o que pensa sobre você nas mais diversas áreas. Então vamos lá, não falei que a autoestima não é só autoimagem? Mas vamos lá, coloquei, né? Nesse item aqui eu coloquei a autoimagem em primeiro lugar. Então vai, avalie o que você pensa sobre a sua autoimagem, avalie a sua competência profissional, avalie a sua competência interpessoal. O que é competência interpessoal? Sua capacidade de se relacionar com as outras pessoas, socialmente, amigos, parentes, né? Chefes, subordinados, é isso. Competência profissional, a sua competência, os seus resultados, as suas entregas, né? Competência afetiva. Ah, tem isso? Tem competência afetiva. Quanto você é capaz de lidar com seus relacionamentos afetivos? Como você se avalia nisso? E de repente não é bom. De repente eu sou boa aqui, ó, no profissional, mas no interpessoal eu não sou. De repente eu sou no interpessoal e não sou no afetivo. Mas eu tenho que admitir isso para mim. Eu não preciso sair com um megafone contando para todo mundo, mas eu preciso admitir isso para mim. Se eu admito isso para mim, eu já comecei o caminho. Então, aí foi o número 1, que era avaliar todas as suas competências, tá bom? E aqui vocês vão pensando, competência você vai lembrando aí. 2, aceitação da sua natureza humana. Isso aqui eu brigo toda semana, né? Em qualquer assunto eu brigo com isso aqui, né? Aceitação da sua natureza humana. Perdoe-se, elimine culpas. Lembra que você é um ser humano, então o ser humano erra, o ser humano fica emocionado, o ser humano fica mal, o ser humano chora, o ser humano faz bobagem, perde, ok? Então, aceitação da sua natureza humana. 3, tenha claro para você o que te faz bem e o que não te faz bem. E não tenha medo de dizer não. Né? O que me faz bem e o que não me faz bem. E não tenha medo. Olha, isso não é para mim. Isso eu não quero. Isso eu não tô afim. Vamos fazer depois? A outra pessoa, mas depois, não sei o quê. Se você tá de bem com você, você não tem medo, né? Porque o outro vai ficar de cara azeda, vai ficar... O que vai acontecer? Né? Então avalie direitinho isso, faça uma boa avaliação disso, ok? 4. Vamos lá, nem sei quantos itens eu fiz. 4. Não aceite menos do que você merece. Tá ligado com esse não aí também, tá? Então não aceite menos do que você merece. Não aceite migalhas. Sabe? Migalhas de amizade, migalhas de relacionamento afetivo, migalhas profissionais, seja qual for a migalha. Não aceite migalha. Não aceite menos daquilo que você merece. E quem é que sabe o que você merece? Só você. Não sou eu, não são as pessoas que estão aqui. Só você pode saber o que você merece. Eu corro o risco de te dar uma coisa e que você merece muito mais do que isso. Só que eu tô fora, não tô sabendo.
ok? 5, que também vem na mesma linha aí. Pratique a autocompaixão. Autocompaixão está em alta, a autocompaixão está em alta agora, né? Seja mais compassivo, mas a gente tem estudos, milhares não, né? Mas dezenas de estudos, se não centenas, se já não chegamos em centenas de estudos sobre autocompaixão. Gente, funciona ser mais compassivo com você, que é tudo isso que eu tô falando, sabe? Ok, eu errei. Não é assim, eu errei, tá tudo bem, amanhã eu erro de novo. Não, não é isso. Eu errei, eu vou avaliar onde eu errei e vou sair pra batalha, não vou ficar aqui me culpando. Eu vou tentar fazer melhor. Isso é autocompaixão, tá? Tá, isso foi o 5. 6. Valorize pequenas coisas que acontecem no seu dia a dia. Então, como a gente falou um pouquinho anteriormente, né? A gente tava falando lá, que eu falei pra vocês, pense em tudo que você já viveu. Lembra tudo que você viveu, as coisas boas, as coisas ruins, tudo que você já passou de perrengue nessa vida, né? Mas lembre das coisas boas também. E uma forma de eu não precisar ficar lembrando lá no futuro é eu fazer isso diariamente. Então, diariamente eu valorizo as pequenas coisas que vão acontecer na minha vida. Poxa, hoje eu estou encerrando o meu dia, eu aqui no meu caso, estou encerrando o meu dia de trabalho, estou super grata, estou feliz com a live de hoje, gostei de estar com vocês, gostei de ter pesquisado, gostei de ter escrito o texto, queria ter falado muito mais, mas não dá, né? A gente tem ó, tá faltando 2 minutos, um tempo limitado aí, né? Então, mas estou terminando um dia e isso eu tenho que valorizar. Eu podia simplesmente fechar o computador aqui e falar, nossa, acabou, chega, acabou, cansada pra caramba. Não, né? Valéria, eu também o que, minha querida? É que tem um delay, né? Então, quando você coloca, eu já falei faz tempo. Escreve aí pra gente saber o eu também o que. Senão eu vou ficar curiosa, tá bom? Então, valorize as pequenas coisas, tá? Buda, ó meu Buda aqui, ele já dizia isso. Aliás, Buda é mais atual do que nunca, né? Está sendo super estudado também. Não ele, não o Buda, mas as coisas que. As, as lições deixadas por ele, né? E por último, 7º. Gostou do seu dia? Que bom! É isso aí, isso aí, Valéria. 7º, né? E último aqui da receitinha que eu dei aqui. Viva no único tempo possível de se viver. Vamos ver quem sabe aí qual é o único tempo possível de se viver. Viva o único tempo possível de se viver. O hoje. Então, esse negócio de se projetar muito futuro, né, Maiara? Peguei no pé da Maiara hoje, né, Maiara? É... Ai, a tatuagem vai ficar feia, então eu já tô bolando um negócio. A tatuagem não, desculpa, a cicatriz. Então eu já tô pensando que eu já tenho que fazer o negócio lá. Meu Deus, não. Viva o único, viva o único tempo possível, o agora, o hoje, é agora, gente, pelo amor de Deus, né? Amanhã não existe. Ontem já foi. Amanhã só amanhã. E amanhã vira hoje, né? Amanhã vira hoje. Então esse amanhã nunca existe. Ele nunca existe. Ele só existe no nível do pensamento, né? E no nível do pensamento, as coisas não existem. Só servem para atrapalhar. É óbvio, a gente não vai viver sem organização, sem planejamento. A gente planeja algumas coisas. É claro que a gente planeja algumas coisas. Mas a gente planeja e ponto. Eu não fico ali, ó, batendo esse negócio na minha cabeça, sei lá eu por quanto tempo. Certo, meninas, meninos? Acabou o nosso tempo. Acabou o nosso tempo. Eu agradeço demais a presença de todos vocês, a presença da minha família hoje aí, dos meus primos. Obrigado, meninos.
É muito bom ver vocês, pessoal de longe, hein? Pessoal, internet é bom por causa disso, né? A gente se encontra aí. Obrigado vocês que estão toda semana aí comigo. E, gente, Mayara, obrigada. Assim eu fico tímida. Não vou nem ler o seu comentário. Ou eu vou, que eu tenho autoestima boa. Eu vou. Porque depois que é gravado o vídeo, né? A Mayara escreveu: você é maravilhosa. Saudades. Obrigada. A Valéria também. Obrigada pela live. Ajudou meu dia. Beijos. Tenta não sofrer com o futuro. É isso aí, Mayara. Mas vai acompanhando, Mayara, que agora a gente vai começar uma série diferente aqui. A gente vai começar uma série falando do presente, do hoje. Vai ser legal. Eu tô bolando essa série aí. Tá bom, meninas? Obrigada pela presença de vocês. Os meninos também. Muito obrigada. Obrigada pelos comentários. Adorei, adoro estar com vocês. Mas eu quero uma coisa, eu peço toda semana e vocês não fazem. O vídeo vai ficar gravado. Olha eu dando bronca em vocês. O vídeo vai ficar gravado. Depois que ficar gravado, vai lá embaixo do vídeo que está gravado e me sugere temas, por favor. Me sugere temas que possam fazer a vida de vocês ficar melhor, tá? A gente vai. Sarinha, minha querida Sarinha, preciso conversar com você. Tenho umas coisas aqui em mente para você. Obrigado, Sara. Obrigada, Mayara. Obrigada, Li. Todo mundo aqui mandando, né? Muito bom. Então vão lá, por favor, me façam sugestão de temas. Pensa assim, o que eu queria saber para ter uma vida melhor? O que eu queria, né? Ou coisas que vocês escutam, que vocês queriam saber, ou até que já viram alguma live, mas de uma forma um pouco mais, como é que eu vou dizer, mais teórica, que querem que eu traduza aí desse meu jeitão mais, pá, vamos falar. E aí a gente faz, tá bom? Gente, obrigada. Já passaram 2 minutos e eles não me tiraram aqui do ar aqui. Acho que eles estão me dando, deixa eu ver aqui. Acho que eles estão me dando. Eles dão uns minutinhos de lambujinha ali. Então me deram mais 2 minutos. Tá bom, gente? Mas a gente já acabou, então a gente pode fechar. Tá bom? Um beijo para todos vocês. Boa noite e bom final de semana. E, gente, fique em casa. Use máscara e fique em casa. Feriadão chegando, feriado não é para se divertir dessa vez, que a gente precisa ficar em casa agora para poder se divertir no próximo ano, porque a gente precisa estar vivo. Se a gente não estiver vivo, a gente não vai se divertir nos próximos feriados. E a situação está muito complicada. Eu vou até acho que gastar esses minutinhos falando um pouquinho sobre isso. É, imagina, eu atendo em consultório particular. Na primeira onda, eu não tive contato com nada. Nessa segunda onda, eu tô tendo contato com sofrimento direto, morte de parentes dos meus clientes, as pessoas, os meus clientes infectados, num sofrimento emocional terrível, porque as pessoas ficam com muito medo. As pessoas, quando têm o diagnóstico positivo, ficam com muito medo. Eu tenho feito sessão extra direto, as pessoas me chamam em desespero. Então, assim, gente, vamos evitar isso. Por favor, vamos evitar, vamos ficar em casa, obedecer às autoridades, obedecer à ciência, obedecer aquilo que é realmente provado e comprovado, tá bom? Então, distanciamento social, isolamento social nesse momento é tudo. E máscara, tá bom? Beijo para vocês e até a próxima semana. Amei. Beijo. Até mais. Tchau.